nascemos com um propósito claro: trabalhar para que o conhecimento e as ideias inovadoras transformem a realidade de pessoas e organizações. Desde 2003, trabalhamos para oferecer educação superior de qualidade, eventos e experiências híbridas que incentivam a troca de informações, tecnologias que solucionam problemas e aumentam a acessibilidade, projetos originais com foco em resultados. Tudo isso com o apoio de um time qualificado, formado por pessoas e profissionais que acreditam em um único propósito. Afinal, conhecimento de qualidade transforma a nossa sociedade. E em breve, teremos uma nova sede para continuarmos e impulsionarmos a excelência dos nossos trabalhos. Parabéns a todos os associados que fizeram e fazem parte desses 19 anos de história. Sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde para vocês em mais um encontro, né, sobre a capacitação de alfafa, né? Hoje com o tema morfologia e ecofisiologia da alfafa. Vou estar aqui convidando, né, o Júlio Trindade para que ele possa estar se apresentando, mas eu já vou falar um pouquinho dele, né? O Júlio, ele é engenheiro agrônomo formado na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é pesquisador na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul e atualmente compõe a equipe de laboratório de microbiologia agrícola do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária e especialista em manejo de pastagem e relação planta-animal. Nos 2 últimos 3 anos, dedicou-se ao tema e fomento da integração lavoura-pecuária, rotação de culturas, estabelecimento e uso forrageiras na entre-safra de cultivos agrícolas, especialmente em terras baixas produtoras de arroz, irrigado no bioma Pampa. Júlio, seja muito bem-vindo. Passo a palavra para você agora. Muito obrigado, Cíntia. Agradeço aí pela apresentação, agradeço ao pessoal organizador do evento, né? Especialmente ao Marcelo, né? Pela iniciativa e pelo convite, né? de fazermos parte dessa capacitação e também, né? A gente trazer aqui, né, hoje, né, 2 especialistas que trabalham, né, com um tema bastante importante, né, que é necessário a gente entender. Basicamente 2 temas, né, que é a questão da morfologia de plantas e ecofisiologia de alfafa, né. E quando a gente fala de morfologia, a gente traz, né, é um tema, né, que nos remete a entender como que as plantas, né, se estruturam, né, no espaço, no tempo, né, e importante, né, a morfologia na questão da gente compreender os estágios de desenvolvimento das plantas, né, para tomada de decisões. E a parte da ecofisiologia, que os colegas vão apresentar na sequência, né, faz parte mais da questão do funcionamento da planta, né? Da gente entender como que se dá o desenvolvimento das plantas sob condições ambientais, né? Em primeiro lugar, a questão do clima, né? Como as plantas respondem, sobretudo, à condição de radiação fotossinteticamente ativa, e a partir disso nos remete também às questões de morfogênese, né? Ou seja, como que a planta se estrutura, como que ela forma, né, a sua estrutura e ocupa espaço dentro da comunidade, né, de plantas. E como também ela aloca, né, os seus fotoassimilados. Então, que dessa forma, também de entender, né, como que a planta se desenvolve a ponto de obter uma maior quantidade de radiação. Então, que é o insumo mais importante para as plantas, né, desde que não se tenha limitações de outros fatores que os colegas vão trazer para nós aqui. Então, a ecofisiologia nada mais é do que a compreensão das alterações das plantas no tempo e no espaço, né, e fundamentalmente, no final do dia, vai ter uma implicação bastante forte para as decisões de manejo que nós vamos aplicar à cultura da alfafa.
Bom, dito isso, né, vamos passar diretamente a palavra. A primeira conversa, a primeira apresentação vai ser da colega Silvia Olivo, tá? A Silvia, ela é engenheira agrônoma, é mestre em produção animal pela Universidade Nacional de Mar del Plata, de Buenos Aires. Atualmente, ela faz parte do grupo de pesquisas em recursos forrageiros, a área de produção animal da Estação Experimental do INTA Manfredi, e atua em atividades de pesquisa, avaliação de manejo de leguminosas de clima temperado e com uma ênfase especial aí na cultura da alfafa. Então, Silvia, a gente agradece a sua participação e você tem, então, um tempo destinado aí para fazer a sua apresentação e trazer a sua exposição. Muito obrigado. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. Bueno, el tema que voy a tratar es morfología de alfalfa y después Tiago va a hablar sobre lo que es ecofisiología del cultivo. Cuando hablo sobre lo que es el cultivo de alfalfa, me gusta, existen diferentes puntos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de este cultivo. Uno de ellos es la siembra, después hay un periodo que es denominado implantación, hay un momento donde se debe decidir realizar el primer corte, y después hay otros conceptos, otras cosas, otros parámetros a tener en cuenta cuando se hacen los cortes o se la utiliza para pastorear con animales. En cuanto a la fenología del cultivo, podemos ver que existe, digamos, desde la siembra hasta la primera utilización, es la etapa del desarrollo vegetativo, ¿sí? Donde se va a formar hojas y se van a formar las raíces. Una vez que la planta inicia la floración, se inicia con el periodo o el desarrollo reproductivo, que ahora vamos a ver en más detalles. En cuanto a la morfología de la planta, se reconocen tres estructuras principales. Una de ellas es los tallos, donde encontramos las hojas y tenemos el valor nutritivo de este forraje. Otra parte es la corona, y después la raíz. La corona y la raíz son órganos donde se almacenan reservas que le van a permitir al cultivo poder persistir a lo largo del tiempo, o durar varios ciclos productivos, ¿sí? Porque el cultivo de alfalfa es un cultivo perenne. Los tallos, como dije, están compuestos por los foliolos o las hojas que conectan al tallo principal por un peciolo, y a su vez también existen los brotes axilares, que son las pequeñas hojas que van saliendo en esta parte de la planta. Y el tallo principal, que es donde se van a alojar los órganos recién mencionados. La corona es un órgano de almacenamiento de reservas, como mencioné recién, que en la medida, como vamos a ver más adelante, en la medida en que el cultivo va avanzando en edad, la corona se va haciendo más grande. Ahora vamos a empezar a hablar, en cuanto a la morfología, lo que da inicio a esta planta, que es la semilla, para conocer un poco cómo son las características de estas semillas y compararlas después con otros cultivos para tener una idea en cuanto a a por qué es complicado muchas veces la siembra de este cultivo. La semilla tiene una forma arriñonada. En cuanto al tamaño, son semillas muy chiquitas, de largo y ancho de aproximadamente 1 o 2 milímetros, y el peso de las 1000 semillas desnudas, es decir, así como se ven, tal cual, es muy variable y puede ir de los 1,8 a 3 gramos. Todo esto que yo menciono hace que sea una semilla pequeña, que tenga
poco nivel de reservas, que eso va a estar asociado con la posibilidad de emerger en el suelo y germinar de una manera correcta, y debe ser sembrada a una poca profundidad de siembra, entre 1 centímetro y 1,5 centímetros. Todas estas características conllevan a que muchas veces exista una baja eficiencia de implantación en este cultivo, como en otras pasturas, alcanzando valores de 30 a 50% solamente. Y si la comparamos, por ejemplo, con una semilla de soja, vemos que es mucho más pequeña. Al momento de sembrar este cultivo, muchas veces en Argentina es común utilizar que la semilla que vamos a comprar tenga este color, ¿sí? Y esto es una semilla que está peleteada. ¿Qué es lo que es el peleteo? Es un recubrimiento que se le hace a la semilla para poder protegerla. Se le pueden aplicar rizobios activos que van a favorecer la fijación biológica del nitrógeno, y también se le puede utilizar, a ese cubrimiento se le aplican fungicidas, ¿sí? Para proteger a la semilla durante los primeros estadios de desarrollo. Eso hace que el peso de las 1000 semillas peleteadas sea mayor que el peso de las semillas desnudas. Entonces, ¿es importante utilizar semilla peleteada? Sí, porque la semilla está inoculada con rizobios activos, tiene fungicida e insecticida. Y este es un trabajo que se hizo en un INTA de acá de Argentina, donde se evaluó la producción de forraje en función al tratamiento de la semilla, con peleteo y sin peleteo. Y como se puede observar, el tratamiento que fue peleteado alcanzó mayor producción de forraje. Es decir, que esto impacta sobre la producción directamente del cultivo. Ahora bien, una vez que compramos la semilla, tenemos la semilla preparada, llega el momento de la siembra. Tenemos que considerar que vamos a depositar una semilla de muy pequeño tamaño en un suelo donde tiene que competir con diferentes limitantes que pueden aparecer. Entonces, esta es una semilla que está embebida en agua, que está en proceso de germinación, y en esta imagen lo que se trata de mostrar es cómo se va desarrollando la radícula y se van germinando las dos cotiledones. Entonces, a campo lo que vemos pueden ser estas dos situaciones. La de este lado, donde vemos los dos cotiledones totalmente desplegados y que la semilla pudo emerger sin dificultad, o en esta otra situación, donde tiene que vencer la capa de suelo, que está más dura, y eso puede llevar a que haya una dificultad en la emergencia. Por lo tanto, es muy importante regular la profundidad de siembra y no excederse del 1 centímetro o 1,5 centímetros. Una vez que, cuando se considera que el cultivo ha emergido, cuando vamos al campo y podemos observar los dos cotiledones, es decir, estas dos hojitas. Y esto sería lo que, cuando se sacan las semillas, lo que se puede ver, ¿no? Digamos, cómo está desarrollando la planta. Una vez que emergen los dos cotiledones, aparece en la genealogía del cultivo una primera hoja denominada hoja unifoliada, como se ve en la foto. Después de cierto tiempo, y que, como lo va a explicar Tiago más adelante, cuando va acumulando temperatura, aparece la primera hoja trifoliada, una segunda hoja trifoliada y una tercera hoja trifoliada. Y esto lo muestro así porque es a partir de este momento, a partir de la hoja trifoliada, cuando se pueden empezar a aplicar herbicidas, ¿sí? Ahí la planta tendría la capacidad para poder tolerar la aplicación de ciertos herbicidas que antes de esto no sería posible realizarlo. Y esto es lo que se vería a campo, cómo se vería el cultivo a campo. Una vez que se desarrolló la tercera hoja trifoliada en adelante, comienza lo que es la fase de establecimiento del cultivo,
que a lo largo de varios meses vamos a ir viendo esta secuencia o esta evolución del cultivo. Esto es y lo que hace el cultivo en este momento es desarrollar biomasa aérea y raíces, ¿sí? Y van a ir creciendo las raíces, que es lo que le va a permitir al cultivo implantarse o establecerse. Entonces, esto es lo que vemos a campo, en la parte aérea, y así están las raíces en este momento. En la medida que avanza el establecimiento, empezamos a ver esto, y las raíces tienen este tamaño, y esto sería un cultivar establecido con esta biomasa de raíces. Es decir, que fue creciendo de manera paralela las raíces y la biomasa aérea. Luego de que avanza el tiempo y conforme aumentan las temperaturas, si consideramos que sembramos la alfalfa en marzo, a inicios de la primavera, es posible que nos encontremos con este tipo de cultivos, desde la siembra hasta lo que sería la primavera, como bien dije, un cultivo que empieza a florecer. Y esto posiblemente es lo que podamos ver a campo, un cultivo florecido con flores de diferentes colores. Si nosotros dejamos que avance el ciclo del cultivo, probablemente nos encontremos con este tipo de plantas más altas, con mayor cantidad de tallos, y podamos observar el desarrollo de los denominados comúnmente carreteles, que es donde se almacena la semilla que va a dar origen, obviamente, a otra planta. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de los diferentes órganos o de las diferentes estructuras que tiene este cultivo. Uno de ellos, como mencionamos recién, son las hojas, que es uno de los componentes que más debemos cuidar en la planta o tener en cuenta, porque es donde se almacena la mayor calidad nutritiva de este forraje. Este es un tallo. Los puntos rojos muestran los nudos, y los nudos son los lugares de donde nace una hoja. ¿Sí? En este caso tenemos este tallo que tiene 8 nudos, es decir, que tiene un desarrollo que han ido apareciendo en intervalos de determinadas temperaturas, una hoja. Existen diferentes tipos de hojas, todas son trifoliadas, algunas tienen más de 3 foliolos, y existen de diferentes formas y tamaños. Recién les mencioné que tenía este cultivo, la planta tiene una estructura de reserva que se denomina corona, que se ubica por encima, por debajo de la superficie del suelo, y en esa corona puede dar origen a diferentes tallos y yemas de corona, y a su vez también se puede dar lugar a los otros tallos, se pueden dar lugar de yemas axilares, es decir, de tallos que han quedado de un rebrote o de un remanente anterior. Estas son diferentes estructuras de coronas o tamaño de coronas en función a la vida de la planta. Esta es una alfalfa de primer año, de 1 año de vida, de 2 años, 3, 4, y este es de 4 a 5 años. Es decir, en la medida que avanza el tiempo, el desarrollo de esa corona va a ser mayor. Uno de los aspectos que caracteriza este cultivo en relación a otros es la profundidad que pueden alcanzar las raíces, que si se los compara con otro cultivo templado, como puede ser la festuca, o con un agropiro o una grama rhodes, la profundidad a la que puede explorar, si el suelo no tiene limitantes de profundidad, es mucho mayor que otros cultivos. Eso hace que sea tolerante a los momentos a los déficits hídricos, ¿sí? Porque puede buscar agua a mayor profundidad que otros cultivos no lo logran. Y es en la raíz, en los primeros 30 centímetros de la raíz, junto con la corona, donde se almacenan la mayor cantidad de reservas que son necesarias para que el cultivo pueda persistir a lo largo del tiempo y favorecer los rebrotes sucesivos. Esto es una imagen donde trato de comparar lo que es la raíz del cultivo de alfalfa, hasta qué profundidad puede llegar, y lo comparo con un cultivo de maíz.
¿sí? Como se ve, el cultivo de maíz puede llegar hasta los 2 metros, mientras que el cultivo de alfalfa puede llegar hasta los 6 metros. En este gráfico, lo que se va a ver es la capacidad de absorber agua en función a diferentes profundidades de siembra, expresado en metros, para una alfalfa con 10 meses de implantación, 17 meses y 24. Como se puede observar en la barra, en el área verde, a los 10 meses ya es posible que el cultivo esté extrayendo agua hasta los 2 o 3 metros. A los 17 meses se puede el área que cubre puede llegar hasta los 4 metros y a los 24 meses puede llegar a extraer agua hasta los 5 o 6 metros. Esos serían los órganos de estructura de la planta, las hojas, como mencioné, la corona y la raíz. Hasta ahí, digamos, se desarrolló la implantación del cultivo, y después llega un momento donde vamos a tener que empezar a utilizar ese cultivo. Y es acá cuando tenemos que empezar a conocer otros parámetros de crecimiento del cultivo, o cómo crece el cultivo, para poder aplicar prácticas de manejo adecuadas y buscar siempre la calidad nutricional para poder producir mayor kilos de carnes o producir más leche. En este gráfico lo que se muestra es la producción de biomasa en toneladas por hectárea y el porcentaje de reservas de raíz, de reservas que tiene la raíz, y cómo en la medida, esto sería el inicio de un rebrote, la planta va creciendo, va aumentando la biomasa, y en la medida que aumenta la biomasa, se consumen las reservas almacenadas, hasta que llega un momento, que es el 10% de floración, donde el cultivo se encontraría en equilibrio para ser nuevamente consumido por los animales o cortado para la producción de él. Esto nos lleva a tener que entender o comprender que existe una escala fenológica o una escala de desarrollo de este cultivo. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque nos permite saber cuál es el desarrollo del cultivo, cuál es la calidad nutricional que va a tener ese cultivo, y en función de eso, las prácticas de manejo adecuadas que debemos realizar para poder obtener mayor producción o ganancia de peso en los animales. Entonces, Kahlo y Fick, en el año 1981, en base a la altura del canopeo o a la altura del cultivo y a las etapas del desarrollo, establecieron 4 escalas, 4 grupos. Dentro de la escala se lo dividieron en 4 grandes grupos. Uno de ellos es vegetativo, el otro es el estadio de botón floral, floración y fructificación, que a continuación los vamos a ver en detalle a cada uno de ellos. El estado vegetativo comprende 3 estados dentro de este. Uno es el cero o vegetativo temprano, imaginemos cuando cortamos el cultivo y estamos al inicio de un rebrote. ¿Qué va a pasar? Se van a originar diferentes tallos de la corona o de los tallos axilares para dar lugar a un nuevo rebrote. Entonces, nos vamos a encontrar con un cultivo que tiene menos de 15 centímetros de altura, y tenemos las yemas axilares, que serían estas, no son visibles porque no hay desarrollo, está en pleno crecimiento. Después de ello, cuando tenemos una altura entre 16 y 30 centímetros, estamos frente a un estadio vegetativo medio. ¿Y qué vemos a campo? Vemos en las axilas de las hojas 1 a 2 hojas desplegadas. Y lo que es un vegetativo tardío, tenemos un cultivo que tiene más de 30 centímetros de altura y se observan en las axilas de las hojas diferentes ramificaciones axilares. Entre vegetativo, alrededor del vegetativo medio y vegetativo tardío, sería lo que es anterior al 10% de floración o pre-botón floral, y es ahí cuando el cultivo tendría
una buena calidad, ya sea de hojas como de tallos. Llegamos una vez que se desarrolla la parte vegetativa, en los meses de primavera-verano, conforme se alargan los días, el cultivo comienza a florecer. Entonces, existen a campo diferentes formas de ver cómo se va acercando esa floración. Uno de ellos es el botón floral temprano, donde podemos observar en los extremos del extremo apical de los tallos una pelotita, como se ve en esta imagen, que es rugosa y que es como son los botones florales que se pueden palpar y se encuentran muy próximos entre sí. Y después el cuarto estadio, que sería el botón floral propiamente dicho, es cuando esos racimos florales se encuentran mucho más definidos. A partir de este momento se podría estar iniciando el pastoreo del cultivo, ya que tendríamos un equilibrio entre lo que es calidad de biomasa, nivel de reservas, y tendríamos un buen porcentaje de utilización. Después pasamos a lo que es la tercera escala, que es la de la floración, donde vamos a tener una floración temprana, cuando tenemos una o más flores abiertas en el racimo floral de un nudo del tallo, o la floración tardía, que en un tallo se presentan al menos 1 o 2 nudos con flores abiertas. A partir de acá, de este momento, la calidad empieza a disminuir porque el cultivo se está preparando para producir lo que es, o ir hacia la fructificación, que es ni nada más ni nada menos que iniciar lo que es la producción de semillas. Pero como a nosotros nos interesa la calidad de forraje, siempre tenemos que tratar de consumir o de comer la pastura antes de estas situaciones, porque nos interesa que el animal o gane peso o que se produzca más leche. Entonces, estas situaciones serían indeseadas. Entonces, en función a los que digamos, ¿por qué es importante conocer la escala fenológica? Porque a su vez podemos entender de esa manera cómo se acumula el forraje. En este gráfico, lo que intento mostrar es el rendimiento del cultivo de alfalfa en función a los diferentes estadios fenológicos que recién mostré: vegetativo, botón floral, primera flor, plena floración y postfloración, y cómo eso se relaciona con la digestibilidad, que es ni nada más ni nada menos que la calidad del alimento que le vamos a estar ofreciendo a los animales. Conforme avanza los estadios fenológicos, se incrementa el rendimiento total, pero ese rendimiento total está compuesto por rendimiento de hojas, que es lo que a nosotros nos interesa, que es donde se almacenan o donde encontramos la mayor proteína, la mayor calidad nutricional, y a su vez el rendimiento de los tallos. Conforme avanza el estadio de desarrollo, el rendimiento aumenta, pero aumenta porque aumenta en mayor proporción el rendimiento de los tallos. Y si aumenta el rendimiento de los tallos, esa calidad empieza o digestibilidad empieza a decaer, porque los tallos se vuelven más, en términos comunes, menos digestibles o más duros. Imaginemos o comparemos la estructura de un tallo con un tallo, una planta más alta necesita un tallo que tenga más estructura. Es como compararlo con un edificio de 2 pisos o un edificio de 10 pisos, ¿sí? Mientras que la calidad de las hojas, esa caída en la digestibilidad de las hojas no es tan marcada. Entonces, a modo de ejemplo, es para asociar cómo lo veríamos a campo, esto sería un vegetativo temprano, esto sería un prebotón floral, recuerdan, alrededor de 30 centímetros de altura. Esto sería un 10% de floración, esto sería una floración plena, y esto sería una situación de fructificación.
El punto que tenemos que tener en cuenta, que si bien es importante utilizarla en este momento, al 10% de floración, el cultivo de alfalfa no tolera pastoreos continuos, porque los puntos de crecimiento se encuentran en el ápice del tallo, en la punta del tallo. Entonces, en los meses de primavera-verano, donde nosotros tenemos las mejores condiciones, como va a explicar Tiago, de crecimiento del cultivo, si nosotros aplicamos un pastoreo rotativo y entramos a consumir la franja, la primer franja con los animales, al 10% de floración, es probable que la última franja la terminamos comiendo en estas condiciones, en un estado de fructificación. Entonces, lo que se recomienda, o lo más adecuado, sería poder entrar a consumir en un prebotón floral para que las últimas franjas sean cercanas al 10, al 20 o al 30% de floración. Y si nos pasamos de ese porcentaje de floración, primero que debemos planificar bien los pastoreos y las rotaciones para que todo lo que sobre se destine a confección de reservas, porque hay que tener en cuenta una cosa, que en los meses de primavera-verano, si trabajamos con cargas fijas, va a haber momentos donde vamos a tener un excedente de forraje, entonces los necesitamos conservar a través de heno, por ejemplo, y en los meses de otoño-invierno vamos a tener una disminución de ese forraje porque va a disminuir la temperatura y por ende las tasas de crecimiento van a ser menores. Entonces, como para terminar y darle el paso a Tiago, ¿qué necesitamos nosotros de un cultivo para poder producir carne o leche? En este caso, necesitamos un cultivo de alfalfa que tenga una buena calidad de biomasa, una buena cantidad de biomasa, un equilibrio entre cantidad de biomasa, calidad, pero a su vez sin afectar la persistencia. Y que todo eso se traduzca a un animal que pueda obtener las máximas ganancias de peso. Muchas gracias. Muito obrigado, Silvia. Muito boa a sua apresentação, certo? Bueno. A gente vai, nós teremos espaço ao final para discutir e interações, certo? Então, nesse momento, eu vou apresentar o colega Tiago, tá? O Tiago já está aí no nosso vídeo. O Tiago Tiago Baltzeira, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ele tem mestrado e doutorado em agronomia, especificamente em produção vegetal, pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Ele também realizou um estágio durante o seu doutorado no INRA, que é um instituto de pesquisa agropecuária da França, e atua também, então, atualmente, né, nas linhas de pesquisa em sistemas integrados de produção agropecuária. O Tiago, ele é líder de grupo de pesquisa pecuária de ruminantes, cadastrado no CNPq, tem experiência em manejo de pastagens cultivadas e naturais, especialista também em relações solo-planta-animal, ecofisiologia vegetal, que é o tema que ele vai nos trazer, nos brindar hoje. Trabalha com modelagem matemática, que é essa fase, né, que a gente usa os dados da ecofisiologia para montar modelos matemáticos de previsão de crescimento de pastos, biotecnologia e manejo de plantas daninhas. Então, é um especialista completo em pastagens, esse moço. E atua como pesquisador, então, na EPAGRE, né, na empresa de pesquisa agropecuária, Extensão Rural de Santa Catarina, tá? Desde 2014, está no corpo técnico, então, da Estação Experimental de Lages, e está atualmente na coordenação estadual de pesquisa do programa de pecuária da EPAGRE. Então, para nós é uma satisfação poder escutar e compartilhar os conhecimentos com o colega Tiago. Deixo a palavra contigo. Muito obrigado, Júlio.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo o convite. Então, na verdade, esse convite inicialmente foi do professor André Brunhara Soares, do TFPR, né, que auxilia aí na organização do grupo, né, e depois um convite oficial também pelo Marcelo. Então, agradeço muitíssimo. O professor André me convidou e não está participando hoje, então, para ficar registrado também, né, mas mandou suas desculpas. E, Túlio, obrigado, então, pelas informações aí, bom trabalho aqui na Ipagre, e agradeço também já pela tua fala de introdução lá e pela toda a exposição da Silvia, que já me ajudaram bastante aqui na minha explanação. Eu vou colocar, então, o meu vídeo. Bom, como o Júlio já comentou, eu vou falar um pouco agora sobre o crescimento e desenvolvimento da alfafa e suas relações ecofisiológicas, né? Tema que me coube aqui para o convite. Bom, eu trabalhei com uma parte do meu doutorado foi com alfafa. Na verdade, ela foi mais um modelo de planta para a minha tese de doutorado, quando eu trabalhei lá com o pessoal na França, no INRA. E, sinceramente, depois que eu entrei aqui na Ipagre, desde 2014, eu não atuo, né? A gente não atua, nosso grupo de pesquisa aqui, especificamente com alfafa. Então, diferentemente da Silvia, que trabalha diretamente com alfafa, né? Mas a ideia é trazer para vocês um pouco de como a alfafa responde, então, esses fatores climáticos e que interfere no crescimento e desenvolvimento da alfafa, né? Para a gente tentar refletir um pouco sobre como a gente vai adotar estratégias de manejo, né? Para que a gente tenha um sucesso de produção vegetal e animal, que é o objetivo nosso, né? Conseguir produzir adequadamente no final um produto vegetal e animal, né? Porque principalmente a alfafa tem como entrada primária de recursos a própria venda de forragem conservada, né? Principalmente feno, aí é bastante importante, né? Diferentemente de outras forrageiras que a gente não fala tanto, por exemplo, a produção para forragem conservada, e que o produto realmente principal da propriedade é leite ou carne. Então, só para a gente entender um pouco melhor o que é ecofisiologia, o Júlio já me ajudou, como eu disse, foi muito bom, entender todas essas interrelações com o ambiente e como se dá o crescimento e desenvolvimento da planta, né? Mas nada mais importante do que entender a planta é entender um pouquinho de onde ela surgiu, onde que é seu centro de origem, né? Para poder, pelo menos, correlacionar com o que a gente tem de resultados ao longo de todos os anos de pesquisa. É claro que a alfafa ela é uma planta forrageira muito antiga, utilizada, né? Então, falando um pouco mais sobre esse centro de origem, ela vem do Oriente Médio, e aí para a gente entender depois as relações com luz, temperatura e água, então ela vem de um ambiente que é naturalmente um pouco mais seco, é um ambiente semiárido, que faz calor no verão e frio no inverno. Então, guardar essas relações mínimas só para a gente entender. É claro que, como eu falei, né, a alfafa já tem relatos de cultivo aí de 4, 5 mil anos atrás, e então, com certeza, tem já muito ação antrópica sobre o crescimento e desenvolvimento dela, né, e muito melhoramento. Pega aí só países que começaram a realmente cultivar, são muitos anos aí melhorando e adaptando aos diferentes ambientes. Mas é importante, porque a gente tem que ter uma noção desses genótipos, né, para a gente também entender o que a gente vai poder, como a gente vai poder manejar. E aí vou abordar um pouquinho a sua relação desse crescimento e desenvolvimento, né, dessas fases também morfológicas ali que a Silvia comentou em relação à luz. A luz realmente é o produto, é o primeiro insumo de utilização das plantas, né, guardado a viabilidade de outros, né, como também nutrientes e água.
as plantas precisam de luz para crescer, e aí tem uma relação da quantidade e qualidade, como elas podem captar essa luz. Fotoperíodo, né? Então, também interfere em uma relação de qualidade. Depois a temperatura, que vai reger principalmente a velocidade dos processos. E, como eu falei, a água, né? Então, a ideia é abordar um pouquinho sobre essas relações aqui, interação com os genótipos. Eu não vou entrar muito em detalhes depois sobre níveis de dormência e a resposta da alfafa. Eu vou chamar a atenção para alguns pontos durante a fala, mas é importante a gente ter noção e entender, né, que a alfafa, então, na sua genética, ela tem variedades de cultivares com diferentes níveis de dormência. E esses níveis de dormência, eles são ativados em função de fotoperíodo, então, principalmente quando há redução do fotoperíodo, e também por temperaturas negativas. Só que aí temos as variedades que são dormentes e as variedades não dormentes, então, que não entram em repouso quando tem esses gatilhos de clima, né, como eu falei, fotoperíodo e temperatura. E aí, só para a gente ter uma noção, então, a Silvia contribuiu muito, não só me ajudando na fala anterior, mas aqui até com alguns slides para me auxiliar aqui na montagem. Então, minha palestra ficou um pouco misturada em espanhol com inglês, mas como é internacional o nosso evento, aí, acho que sem problemas, né? Então, para a gente ter uma noção aqui, quando a gente fala desses níveis de dormência, aquelas plantas mais dormentes, elas apresentam um período de crescimento outono invernal menor, já as dormentes, elas têm um crescimento o ano todo mais presente, sem ter realmente uma dormência. Só que já resistem a baixas temperaturas comparadas às dormentes, e também são plantas com portes mais eretos. Então, a distância entre nós é maior nessas plantas não dormentes, suporte mais ereto, e, claro, tem uma proporção de talos, né, maior quanto vai crescendo depois no estágio reprodutivo. Então, aqui é só para ter uma noção, 25 dias depois, 10 variedades diferentes de alfafa semeadas no mesmo dia, né, como o porte delas vão mudando. E é aqui que se cria a escala, então, em função do porte dessas diferentes variedades. E aí, efetivamente, começando a falar um pouco mais, né, sobre esses fatores que eu comentei anteriormente, né, a radiação. Então, radiação é entrada de energia primária na Terra, né, a partir das plantas fazendo fotossíntese. Então, as plantas, elas têm que aumentar, né, no tempo e no espaço, sua área foliar, né, para que possa captar a radiação e transformar isso em energia efetivamente, né, pegar depois o CO2 que está na atmosfera e transformar esse CO2 em energia. Então, aqui é interessante que a resposta para a construção do índice de área foliar, né, que é um índice que a gente utiliza para medir quanto que está sendo eficiente a captura da radiação solar e também para prever alguns pontos de manejo, ela é bastante como falta a palavra aqui, mas é bastante programática na alfafa, e a gente consegue calcular muito bem, como falou, a gente consegue ter estratégias de calcular como vai acontecer todos esses fatores, principalmente em função de temperatura. Então, para a gente ter uma noção aqui, né, muitos pensam que a alfafa, como ela é muito cultivada em países de clima temperado, muitos pensam que é uma espécie de clima frio, mas não. A alfafa, ela tem uma temperatura ótima de crescimento, ao redor de 30 graus, então onde é maximizado as taxas de crescimento da alfafa. E aí ela tolera até
temperaturas máximas de 40 graus. Então, temperatura já acima, por redor ou acima de 40 graus, também são gatilhos de estresse do crescimento. E temperatura mínima de 5 graus, que é a temperatura padrão geral utilizada para os cálculos, modelos, mas abaixo desta temperatura de 5 graus é a paralisação do crescimento da alfafa. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Que quando as temperaturas ela tá abaixo, há essa paralisação do crescimento. E aí a água, aqui uma foto bastante conhecida, né, da alfafa, tá? Livro, do mapa, né? Apesar também da alfafa vir de um centro de origem semiárido, né? Ela é bastante capaz de buscar água, só que para a gente alcançar uma alta produção de alfafa, existe uma alta demanda de água, que eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês depois no slide mais para frente. Então, é bom a gente guardar isso, né, que para a gente ter uma alta produção, tem uma alta demanda de água. Não adianta, né, qualquer coisa que a gente vai ter uma alta taxa de crescimento, a gente precisa dar suporte, né, como nutrientes, quando a gente pensa em produção. E aí, só para a gente entender um pouquinho mais, né, a Silvia já me auxiliou ali falando sobre os passos do crescimento, né? Como que a gente vai definir o crescimento, né, a produção de biomassa lá da alfafa? Então, primeiro a gente pensa a nível de planta, então o número de hastes produzidos e o tamanho dessas hastes, e depois a nível de dossel, né, em comunidade de plantas, é o tamanho dessas plantas, né, vezes a densidade, qual o número de plantas que eu tenho na mesma área. Então, a alfafa, quando está crescendo, vamos imaginar que essa é a haste primária, né? A partir da primeira folha unifolhada, começam a surgir as folhas trifolhadas, e a partir disso a possibilidade de aparecimento de outras hastes aqui, desses nós das folhas que vão saindo dessas hastes da haste principal. Então, e depois, claro, tem formação de novas hastes lá da base da planta. E aí, uma relação com a temperatura, né, a gente consegue calcular em tempo térmico, mas, como eu falei, a temperatura aí, ela está diretamente envolvida na velocidade com que vai aparecendo e crescendo cada folha aqui da alfafa. Então, a alfafa, nesse caso, ela expande em tamanho, em altura, né, das hastes, mas ela também tem uma expansão lateral, né, quando a gente vai imaginar o crescimento dela, que são as hastes laterais que vão surgir. Então, aqui é só um modelo, um exemplo de número de folhas que vão surgindo das folhas primárias e folhas secundárias, né? Então, as folhas primárias têm um aparecimento linear, depois temos um aparecimento aqui exponencial de outras folhas. Então, quando começa a partir da haste primária aparecer as primeiras folhas, a gente tem uma evolução grande desse aparecimento e que vai possibilitar a captura de radiação solar. E aí, nesse processo de captura, o que vai acontecendo com o acúmulo de forragem, né? Então, aqui temos as taxas dos processos em geral, né? E aqui o tempo. Então, o que vai acontecendo? Em geral, os dosséis forrageiros, né, eles respeitam uma curva sigmoide de crescimento, onde há na expansão inicial, até quando chega no IAF crítico, que é quando as plantas estão interceptando 95% de toda a luz que chega no dossel, 95% é um acúmulo líquido positivo de forragem. Então, por quê? Temos a fotossíntese total, né, ou bruta, né, essa linha aqui, que é a fotossíntese
total, menos a respiração, né? As plantas estão fazendo fotossíntese para crescer, mas toda essa energia que está sendo produzida pela fotossíntese também é usada pela respiração. E aí, a fotossíntese bruta menos a respiração, temos o acúmulo de forragem. Só que a partir deste ponto aqui, a gente começa a ter um processo de autossombreamento do dossel, então das folhas debaixo do dossel. Então, da radiação que está chegando lá em cima, cada vez menos a radiação chega na base do dossel. Então, a tendência é que a partir deste momento começa a ter uma redução do acúmulo líquido de forragem, ou fica estável, né, no final das contas, por causa do processo de senescência. Então, a gente poderia deixar lá o dossel continuar crescendo, mas fica estável, não há mais acúmulo, porque justamente vão sair novas folhas no topo do dossel e as folhas de baixo entram em senescência. Então, o acúmulo líquido fica estável a partir daqui. Então, entendendo esta dinâmica, né, do crescimento inicial até, vamos imaginar que a partir do plantio, né, até o primeiro corte, depois a gente vai ter que entender um pouco mais também sobre essa alocação de reservas, né, dessa energia. Então, a Silvia já comentou muito bem lá na sua apresentação, né, que a alfafa ela tem uma alocação de reservas da fotossíntese de energia, né, para a parte aérea, mas é bastante importante essa alocação de reservas para as raízes. E aí, quando a gente começa a pensar em metas de manejo, por exemplo, estabelecimento, densidade de plantas, todas essas relações começam a ter bastante importância, né? Porque qual é a densidade de plantas que eu tenho que utilizar para não ter processo de competição por luz ou que permitam que a alfafa consiga gerar aquele índice de área foliar para permitir uma captura de luz adequada e uma eficiência de utilização da luz adequada. Qual a importância da temperatura, fotoperíodo nesse processo para definir efetivamente quando plantar. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender umas coisas um pouco mais específicas também sobre o plantio, que diferentemente falei lá de 30 graus, a faixa ideal de crescimento, mas na fase de estabelecimento, bem no início, a temperatura ideal é um pouquinho abaixo de 30 graus, fica entre 22 e 24, para a germinação da semente e logo nesse início do crescimento. A densidade de plantas em torno de mais ou menos 150 plantas por metro quadrado, para que o dossel efetivamente consiga fechar de forma mais rápida possível e que consiga captar toda essa energia da luz do sol que está chegando. Claro que, mas vão me perguntar, e se eu tiver uma densidade maior de plantas? Teoricamente, inicialmente não tem problema, mas depois a gente tem uma competição dentro das plantas de alfafa que pode não ser benéfico também para o desenvolvimento do dossel como um todo. E aí, quando a gente pensa em plantio em linhas, o ideal é que sejam espaçamentos de até 20 centímetros, justamente porque, apesar da alfafa conseguir fazer esse crescimento em altura e para o lado, ela acaba não sendo tão plástica como outras gramíneas que conseguem preencher totalmente espaço, então tem guardada uma distância ou guardar um espaço e ela consegue fazer esse crescimento para cima e para os lados. E aí, época de plantio. Então, nesse caso, a gente entende que nas condições brasileiras, na maioria dos locais, a gente pode ter um plantio no outono ou primavera. Só que uma questão interessante quando a gente pensa nesse plantio é que, por exemplo, um plantio no outono, claro que a gente tem alguns riscos em algumas localidades. Se a gente for pegar aqui onde eu estou, em Laje, Santa Catarina, a gente tem geadas
com bastante frequência, bastante fortes, que podem implicar depois em morte de plantas, né? Mas o outono propicia também, o plantio de outono, que a competição com plantas daninhas, por exemplo, depois seja menor. Então, essa é uma grande dificuldade, né? O estabelecimento de alfafa é a própria competição com outras plantas daninhas. Então, isso poderia auxiliar nessa questão. E aí também, um plantio de outono poderia privilegiar uma alocação maior de reservas para raízes, né? Porque aí, nesse caso, as plantas, claro, dormentes respondem a um fotoperíodo menor, alocando fotossimilados para raízes, mas as não dormentes respondem também a temperaturas um pouco menores para essa alocação de fotoassimilados. Então, seria uma outra informação prática que poderia ajudar depois numa persistência futura da alfafa. E aí, em geral, a gente tem limiar de 80 plantas por metro quadrado, que abaixo disso a alfafa não consegue compensar o aumento em tamanho de suas plantas, né? O aumento em número de hastes ou tamanho de hastes, para que seja eficiente em captar toda a luz que seria possível. Então, teríamos consequências de diminuição de produção com dosséis menores do que 80 plantas por metro quadrado. E aí, só para a gente entender como isso é dinâmico, aqui sobre essa proporção de hastes, né, que estão presentes no céu, aqui são resultados de um trabalho de competição de alfafa. Eu vou só falar desses dois gráficos aqui de cima, em alta densidade e em baixa densidade, em estandes de alfafa. Aqui durante a fase de estabelecimento e aqui já durante uma fase de rebrote após o primeiro corte. Me dei conta depois que poderia ter tentado fazer o desenho aqui dessa plantinha para exemplificar melhor, mas o que está acontecendo? Imagine que aqui, este eixo X aqui é o número de folhas primárias, né? Então, onde que está na haste, então, né, folha 3, folha 7 até a folha 19, e aqui é o aparecimento dessas hastes secundárias, né? A proporção de hastes secundárias aqui na planta de alfafa. Então, se a gente verificar, quando a gente fala em baixa densidade e alta densidade, tem uma relação similar na proporção de hastes que estão aqui, porque ainda não tem níveis de competição por luz tão acirrados, mas quando a gente já passa para uma rebrota, onde já tem uma área foliar remanescente maior e tem uma competição mais acirrada por luz, vejam que a parte mais debaixo do dossel já não tem tantas hastes, né? Seria as folhas aqui mais de baixo, por exemplo, e as hastes vão ficar concentradas mais no topo do dossel. Então, muda toda a dinâmica de como a planta vai estar ocupando essa luz, ocupando o espaço com essas hastes e a própria captura de luz. Aí, mudando um pouquinho também desses efeitos de luz, né, de quantidade de luz, principalmente de radiação, é importante só chamar atenção aqui sobre o efeito do fotoperíodo, principalmente para aquelas plantas mais dormentes, né, e como elas respondem. Então, se vocês verificarem aqui, a gente tem tempo térmico em graus dia, né, e aqui o fotoperíodo. Então, por exemplo, em fotoperíodos mais curtos, né, por exemplo, se a gente for pegar 11 graus aqui, para chegar em 50% de florescimento, a alfafa vai precisar, por exemplo, da metade do tempo em temperatura do que para chegar no florescimento quando está no fotoperíodo lá de 14 horas.
que isso quer dizer, na verdade? Que a velocidade com que a alfafa entra em florescimento na primavera, verão, ela é muito mais rápida do que depois quando chega no outono e inverno. Então, isso tem implicações práticas importantes, porque justamente toda essa dinâmica depois de acúmulo de reservas, ela vai ser impactada, e eu vou mostrar nos próximos slides o porquê. Então, temos uma relação também dormência versus produção. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas só para chamar atenção aqui. Aqui é o trabalho do pessoal da Nova Zelândia, comparando materiais dormentes e não dormentes. Então, o material não dormente, que é o quadrado aqui, ele teve uma produção maior de biomassa já nos cortes, quarto, quinto corte aqui, né? Então, aqui é a produção, e aqui é o tempo, quarto, quinto corte já teve uma produção maior. Há uma tendência de produções maiores, né, a curto prazo, desses materiais não dormentes, mas uma tendência depois de menor perenização. Então, justamente porque a alfafa ela necessita desse acúmulo de reservas para persistência a longo prazo. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui quando a gente fala sobre o corte e dinâmica do rebrote, né? Qual é o ponto de corte e como ocorre o rebrote. Então, o rebrote na alfafa, ela, assim, como já comentei, me ajudou bastante, porque o rebrote ele vai se dar principalmente, então, lá de nós que estão lá na coroa, hastes que vêm da base, e depois de pontos remanescentes das hastes que não foram, que permaneceram. Então, o que acontece? Quando uma haste está crescendo aqui, esses pontos do crescimento da haste aqui em cima, se eles forem cortados, a haste para de crescer. Então, não cresce mais os pontos de crescimento. Então, vem da base da planta o rebrote, efetivamente. Então, para que efetivamente ocorra o rebrote, a alfafa precisa de energia que vem das reservas, de reservas que estão alocadas nas raízes, reservas de carbono e de nitrogênio. Então, isso é bastante importante. Então, alturas menores que 5 a 7 centímetros decapitariam esses pontos de crescimento. Então, isso é importante, guardar aqui essa altura, 5 a 7 centímetros, para que possa ocorrer efetivamente um bom rebrote. E aí, é só para explicar um pouquinho melhor toda essa dinâmica do rebrote que acontece, né? Então, aqui é um gráfico que mostra quanto de carboidrato está indo para as raízes, né, em função do tempo aqui. E vejam que aqui no início da floração e depois na floração total, é o momento em que está máximo a estocagem de reserva das raízes. Aqui fica mais fácil de enxergar isso, né? Após o corte, imaginando que está com o máximo de reserva, ela vai começar a rebrotar, vai diminuir essas reservas e depois chega no momento que volta a aumentar novamente. O ideal é que quanto mais tempo se leve para cortar, mais reservas tem nas raízes. Só que aí tem uma consequência também para o manejo. Por quê? A Silvia bem explicou que quanto mais tempo vai passando, e também eu comentei uma relação lá com o dossel e suas relações de folhas senescentes, quanto mais tempo, pior a qualidade. Então a gente tem que chegar num meio termo para definir isso. Onde que é esse meio termo? Em geral, quando tem 10% do florescimento, no início do florescimento, que tem já uma alocação de reservas suficientes para que a planta continue produzindo e que a gente tenha
o menor número de morte de plantas possível. Então, para que a persistência a longo prazo seja atingida, né? Porque a gente está falando de uma planta que é perene. Então, isso é importante a gente ter em mente, né? E aí, bom, eu passo aqui também a falar um pouquinho mais sobre a questão da água, né? Aqui é um trabalho que foi lá o pessoal em São Carlos, São Paulo, que eles avaliaram, chama atenção aqui para a produtividade da água, mas a eficiência do uso da água, né? Então, diferentes períodos aqui de crescimento de alfafa. Aqui nesse caso, então veja que eles têm eficiência de 9,6 quilos de matéria seca por milímetro de água até 19,4. Então, são valores que a gente, em geral, acha na literatura, essa variação, mas se a gente for pegar, em média, 13,9 quilogramas de massa seca por milímetro de água. E aí, vocês já podem começar a imaginar, então, quanto que vai precisar de água para efetivamente a alfafa conseguir produzir bem, né? Então, fiz uma continha aqui, utilizando esta eficiência de uso da água, de 13,9 quilos de matéria seca por milímetro, para produzir 25 toneladas, a alfafa vai precisar de 1.800 milímetros de consumo de água. Então, isso é interessante para a gente refletir e para a gente entender que, apesar, né, como a gente falou lá no começo, é uma planta que vem de um ambiente semiárido, que é bastante capaz de buscar água, mas que para realmente conseguir produzir, ter uma alta produção, né, precisa de bastante água, precisa de bastante insumo natural, né? E aí, para cada ambiente, a gente começa a pensar e planejar como que a gente teria que, talvez, para querer produzir mais, talvez até suplementar com água, né, com irrigação, nossa cultura da alfafa. Mas é interessante esse tipo de dado porque nos ajuda a prever vários cenários e prever oportunidades de produção, né, com irrigação, que a gente poderia ser uma forma de produzir mais. E aí, também só para chamar um pouquinho a atenção, não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas aí a gente tem também alguns gatilhos para dormência de alfafa. Então, principalmente estresse de seca e temperatura. Então, a alfafa está em altos estresses secos ou estresse moderados, ela também pode entrar em dormência. Então, paralisar o crescimento devido a esse estresse de seca e a temperatura também. Então, são gatilhos para a planta entrar em dormência, muitas vezes até com temperatura, por exemplo, reduzir tamanho, né, da planta, reduzir e depois, claro, morte de planta em função do nível do estresse, né? Como eu falei, a ideia não é entrar em tantos detalhes aqui, mas alertar que pode acontecer esse fenômeno com a alfafa. E aí, só para terminar, né, e fazer alguma correlação também com o manejo, a Silvia já trouxe alguns detalhes aqui e me parece que depois no curso, num próximo momento, vai ter alguém falando especificamente do manejo. Nas conversas aí anteriores com o Júlio e com a Silvia, a gente entrou bastante em detalhes, discussões sobre as questões de manejo, mas aí realmente é um tema para um próximo momento, porque senão a gente iria se alongar demais aqui. A gente tem uma relação direta, então, com a altura, com a da qualidade com a altura do corte, né? Então, entendendo que a gente precisa
realmente para ter uma boa produção vegetal, favorecer com que a planta chegue mais perto possível lá do florescimento, né, ou do início do florescimento, mas depois a gente tem consequências, né? Isso daqui, por exemplo, principalmente quando a gente tem pastejo, né? Aqui, dando um exemplo da produção total de biomassa, né, em função dos estratos, né? Então, estratos iniciais, estratos mais altos aqui, né, primeiro, segundo, e a energia metabolizável ou relação com a qualidade também, né? A qualidade ela vai estar mais na parte de cima do dossel, né? Quanto mais a gente vai aprofundando o extrato aqui, menor a qualidade desse extrato, consequentemente menor a qualidade de forragem ofertado ao animal. Mas, bueno, não vou entrar mais detalhes aqui sobre esse assunto, porque senão a gente se alonga demais e não teria tempo para isso neste dia de hoje. Então, para finalizar, agradeço muitíssimo mais uma vez o convite, né, do Marcelo, do professor André, e me coloco à disposição aí para quem tiver qualquer dúvida, se eu não conseguir conversar hoje, também tem meu contato, a gente está disponível sempre aí para qualquer necessidade. Muito obrigado e, Júlio, contigo a palavra novamente. Muito obrigado, Thiago. Excelente a apresentação. Nesse momento, então, quem tiver interesse de perguntar, né, e se manifestar, pode ficar bem à vontade. Eu acho que é a questão só de levantar a mãozinha, tá? E, em todo caso, né, enquanto o pessoal vai se acomodando, vai refletindo sobre o assunto, a gente já tem algumas questões ali no chat que o pessoal já nos passou. E a primeira questão, para a Sílvia, é a do Marcelo, do nosso colega Marcelo, que ele coloca o seguinte, tá? Compreendes? Sí. Sí, sí, ok. Sé que se necesita que hable más despacio. Bueno, no, está bien. Então, ele pergunta, Silvia, se no inverno aqui no Rio Grande do Sul, no nosso estado aqui ao sul do Brasil, né, que a alfafa não floresce ou apresenta alguma dificuldade de atingir os estágios finais de florescimento. Então, e na Argentina, ele coloca isso, que provavelmente, né, regiões mais frias, como é que vocês promovem, né, o manejo nesse período, ou como é que vocês trabalham essa questão da fenologia y o manejo? Sí, eso es algo que no mencioné, pero el cultivo, acá en Argentina pasa lo mismo. El cultivo de alfalfa florece en los meses de primavera-verano, y cuando estamos en otoño-invierno, por la longitud del día, por el fotoperiodo, como explicó Tiago, no florece. Entonces, lo que tenemos en cuenta es el rebrote, la altura del rebrote basal, que tiene que estar alrededor de los 5 centímetros. Eso lleva, como en invierno tenemos menor temperatura, menor luz, menor cantidad de luz y menor radiación, hace que los periodos entre pastoreos o cortes sean más largos, o el tiempo que pase entre un pastoreo y otro sean más largos. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta ese periodo de pastoreo y nos vamos a guiar por el rebrote, por la altura basal, digamos, del rebrote, que tiene que estar en 5 centímetros. Ok. E também algo que me chamou a atenção em sua apresentação com relação à preocupação desse ponto crítico, né, da fenologia, né, que quando você comentaste que o estágio
botão floral seria, vamos dizer assim, como um ponto indicador de manejo para corte ou para uma remoção da forragem ou pastoreio, não? E comentaste também a questão de que um ponto fixo pode ser um problema e aí eu te pergunto se a questão sim, se há ou não uma amplitude de manejo que podemos trabalhar, né? Se puderes hablar un poco sobre eso. Bien. Lo que se está trabajando, creo que eso se va a abordar en otras clases, pero como mencioné, el cultivo de alfalfa no tolera pastoreos continuos, como explicó Tiago, por los puntos de crecimiento. Entonces, si nosotros dejamos los animales adentro de la parcela durante mucho tiempo, van a estar comiendo o van a estar removiendo las hojas que van naciendo. Entonces, lo que va a hacer eso, si nos acordamos de la imagen que puso Tiago, de cómo varían las reservas en las raíces, lo que hace eso, se van a ir agotando las reservas de las plantas, y eso va a llevar a que tengamos pérdidas de plantas y en consecuencia perdamos la pastura, el cultivo de alfalfa. Entonces, lo que se propone es lo siguiente. Sabemos que en los meses de primavera-verano tenemos mayor temperatura, mayor horas de luz y generalmente tenemos mayor disponibilidad de agua. Entonces el cultivo va a crecer más rápidamente. A su vez, la proporción, digamos, digamos que manda a reservas de las raíces, digamos, lo que el cultivo manda para almacenar en raíces, en esos momentos de primavera-verano es menor. Entonces, lo que podemos hacer en ese momento es priorizar la ganancia animal o la producción de leche y entrar a pastorear o cortar en un prebotón floral o 8 nudos o una altura de corte menor a los 30 centímetros. Sería entre un estadio vegetativo medio, que en función a la escala fenológica. Conforme avanza la primavera y el verano y nos vamos hacia los meses de otoño-invierno, la situación cambia y empezamos a tener, previo al otoño y al invierno, menor horas de luz, menor temperatura, y muchas veces lo que pasa en Argentina es que vamos hacia periodos donde no llueve tanto, donde no hay buenas precipitaciones. Entonces, lo que debemos, y viene el periodo de las heladas, ¿sí? Donde el cultivo, genéticamente, cuando pasan esas 3 situaciones que mencioné, disminuye el crecimiento y empieza a acumular mayor cantidad de reservas en las raíces. Entonces, lo que debemos hacer en ese momento, antes de que surjan las primeras heladas, unos 45 o 50 días antes de la primera helada, debemos dejar descansar al cultivo durante más tiempo y que alcance alrededor de un 50% de floración. Eso nos va a estar indicando que se almacenaron los niveles de reservas necesarios para que pase los meses de otoño-invierno y pueda rebrotar en la primavera siguiente. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo comemos a la alfalfa en otoño-invierno? Tenemos en cuenta la altura del basal del rebrote de 5 centímetros y le damos más tiempo de descanso. Generalmente tratamos de pastorear alfalfas que tengan más de 30 centímetros, que sería un vegetativo tardío o un prebotón, que es el equivalente a los 5 centímetros de altura de rebrote. Perfeito. Tá, muito bem. Tenho outra questão agora para o colega Tiago. Tiago, com relação à alfafa,
ela precisa bastante água, né, para a sua produção, como comentaste. Mas e na questão de tolerância à estiagem, né? Você poderia comentar algo nesse sentido? O que te parece? Não, claro, acho que na verdade o Marcelo ali, ele colocou muito bem, né? A alfafa realmente ela tolera estiagem, mas não resiste, né? É importante dizer que dependendo da condição, né, de estresse hídrico, a alfafa realmente entra em dormência e aí pode ficar muito tempo ali em dormência sem produção, mas aguentando o estresse, né? Mas a questão paralisa a produção. Na verdade, até olhando agora trabalho aqui que o pessoal avaliou o pessoal dos Estados Unidos avaliou vários materiais, né, e sua tolerância seca e sua resposta à redução de água há uma variabilidade grande dos materiais, então alguns cultivares com muito mais tolerância do que outros, mas de maneira geral, quando olhando aqui os resultados, eu não coloquei, eu iria colocar na apresentação esse trabalho aqui, mas, por exemplo, eles mediram 7 a 8 dias da planta com capacidade de campo bastante baixa da presença de água, então sem poder praticamente capturar água. 7 dias de seca reduziu em torno já de 20-25% a produção final de biomassa total no ano. Então, claro, esse trabalho que eles fizeram na primavera, um momento que uma taxa de crescimento bastante alta, então, dependendo de períodos de estiagem prolongados, a consequência na produção é extremamente drástica. Perfeito, Thiago. Pessoal, antes de... vocês podem ir mandando perguntas, tá? Fique bastante à vontade. Eu tenho mais umas questões que a gente pode ir abordando aqui, tá? Então, a gente está com bastante tempo e o pessoal pode ir mandando suas mensagens aqui no chat, tá? Vocês comentaram, tá? Tanto a Silvia como o Thiago comentaram muito a questão da profundidade das raízes, né? Da exploração que essas raízes da alfafa têm, né? Que é uma característica especial da cultura, né? Que ela consegue, né, extrair esses nutrientes, consegue extrair água em profundidade. E uma questão que eu gostaria de trazer para vocês trazerem a reflexão de vocês, né? Se a alfafa poderia ser uma cultura, né, a se compor dentro de um sistema mais diversificado, ou um sistema integrado, ou numa sucessão de outras culturas, né, pensando no aproveitamento dessa cultura para explorar e trazer nutrientes de profundidades que outras culturas não conseguem atingir, né? Questão, se falou bastante da água, né, mas a gente pode comentar alguma coisa também da parte de nutrientes, né? Então, a morfologia, né, e a ecofisiologia dessa planta, né, ela me parece, tá? Nunca trabalhei assim especificamente com alfafa, mas me parece que ela é uma opção bastante interessante para um sistema integrado e que você compõe essa cultura dentro de uma matriz de sucessões de diferentes culturas, né? Então, nesse sentido, o que vocês acham? Silvia, quer começar ou... No, Tiago, começa. Júlio, então, posso começar assim? Na verdade, se a gente for refletir, né, a alfafa, principalmente fora do Brasil, em vários locais é bastante cultivada em consórcio com gramíneas, né? E acredito sim que é uma planta interessante para entrar em sistemas
sistemas com milho, por exemplo, seria bastante interessante fazer esse tipo de consórcio, né? Além de algumas ideias de sistemas de rotações com outras forrageiras, principalmente gramínea, trazendo essa possibilidade de uma qualidade forrageira maior dentro do céu forrageiro, por exemplo, né? Além dessa exploração, né, de nichos diferentes do solo de extração, né? Apesar de que ela tem raízes profundas, né? Mas se a gente for recapitular aquele slide da Silvia, né? Aquelas raízes bem profundas não capturam tanta água, né? Como as raízes que estão mais em cima, né? Acho que a Silvia mostrou muito bem isso. Mas de qualquer forma, comparado a diversas outras culturas que exploram as primeiras camadas do solo, né? Passa 20, 30 centímetros, quiçá 40, né? Realmente ela é uma planta que pode auxiliar nessa intensificação sustentável, né? Que eu acredito que é o que a gente pensa quando a gente está criando, pelo menos é o pensamento hoje em dia vigente de quando a gente está criando sistemas ou arranjando sistemas de produção, né? Sí, como dijo, como mencionaron los dos, opino similar. Además, los beneficios, digamos, que tiene la siembra de este cultivo, además de la profundidad de las raíces, es mejorar la estructura del suelo, porque el tamaño de las raíces y a la profundidad a la que llega genera que que vaya cambiando la porosidad de ese suelo. A su vez, al tener la capacidad de fijar a través de la asociación con las bacterias que producen simbiosis en sus raíces, puede fijar nitrógeno atmosférico. Entonces, esa la hace como, le otorga cierto beneficio si se la compara con una gramínea, que para obtener el mismo rendimiento necesitamos estar aplicando nitrógeno extra al sistema. Ayuda al ser una especie perenne, que está durante varios ciclos productivos, ayuda a controlar la erosión en los suelos. De hecho, en la isla sur de Nueva Zelanda se ha empezado a sembrar alfalfa por esa cuestión. Eran suelos muy erosionados, donde se consumían básicamente ryegrass por ovinos. Entonces, bueno, una forma de revertir esa situación fue empezar a sembrar este cultivo. Yo siempre menciono, o lo pienso de esta forma, cuando estamos en una situación de estrés, como mencionaba Tiago, donde el cultivo entra en latencia, cuando esa situación se revierte, el cultivo reacciona rápidamente y utiliza el agua y vuelve a crecer. También es una muy buena opción para sembrarla acompañada con otros cultivos. En el caso de Argentina se usa consociada con festucas. Habría que buscar la mejor asociación para la zona productiva en Brasil, o con otras gramíneas templadas, donde pueden ocurrir dos cosas: o que produzcan igual volumen de pasto, digamos que las tasas de crecimiento sean similares de esos cultivos, entonces ayuden a prevenir el empaste, que es una de las problemáticas por ahí, dado el alto nivel de nitrógeno y de proteína que tiene el cultivo, conlleve a esa situación cuando los animales la consuman, que eso es un problema común y muchas veces que lleva a que no se adopte tanto el cultivo, pero hay que tener en cuenta ciertas pautas de manejo. Y si no, utilizar gramíneas donde las tasas de crecimiento no coincidan con la mayor tasa de crecimiento del cultivo de alfalfa. Entonces, en un mismo lote tenemos una oferta de forraje constante a lo largo del año. Es decir, va a haber momentos donde crezca más la gramínea y momentos donde crezca más el cultivo de alfalfa. Muito interessante a questão dos consórcios, né, e com gramíneas, né, e com certeza, né, o
entender essas relações da dinâmica, né, do desenvolvimento das plantas, né, inclusive nisso, né, a gente talvez não entrou muito na questão, mas também tem a questão do ponto da competição, né, e como que se comporta, né, essa interação de plantas, né, de gramíneas e leguminosas. Então, mas bem interessante, bem legal. Tem mais umas questões agora do colega Cassiano, que parabeniza a doutora Silvia pela apresentação, tá? E coloca a seguinte pergunta, tá? Em sua linha de trabalho, qual é a sua experiência com alfafa em pastoreio? E se há uma área significativa na Argentina em que os pontos chaves de atenção para um pastoreio exitoso, um pastoreio de sucesso, se vamos dizer assim, se haveria o que é um ponto, né? O que seriam pontos claves que determinam o sucesso de pastoreio sobre alfafa, né? Em Brasil, me parece, e segundo o Cassiano, que coloca aqui, que em Brasil me parece que ainda estamos um tanto lentos, né? Lejos dessa realidade, ou longe, né? Longe dessa realidade. Lo que sucede en Argentina con relación a la alfalfa, que históricamente las producciones de carne o leche se han dado, digamos, se han realizado sobre cultivo, sobre pastoreo de alfalfa. Conforme aumenta la intensificación, el cultivo de alfalfa se empieza a destinar para la confección de heno, y la producción de carne o leche a pastoreo, esa área se ve reducida. En cuanto a los puntos claves o qué tener en cuenta para realizar un pastoreo, si nunca se trabajó con el cultivo de alfalfa, lo primero sería, bueno, tener un buen asesoramiento, una buena capacitación, de decir, bueno, cómo debo capacitar al personal o incluso a los productores de cómo se debe hacer un correcto pastoreo. No se debiera arrancar con grandes extensiones o superficies, y para ir conociendo el cultivo y conociendo cómo es la interacción de ese cultivo con los animales, por ahí sería bueno poder sembrarla consociada. Entonces también eso nos va a ayudar a prevenir esos problemas de empastes que pueden sufrir los animales, porque si bien es un cultivo que tiene muchos beneficios nutricionales, digamos, requiere de cierto conocimiento para poder hacer un manejo más eficiente, sobre todo en lo que es pastoreo. Y lo más importante es definir, digamos, un pastoreo rotativo, calculando la demanda de los animales, ir al lote, medir la oferta de forraje que tengo, en función a eso, calcular la franja de pastoreo diaria. Es muy importante que los animales no entren con hambre a consumir la parcela, porque es ahí cuando pueden ocurrir los mayores problemas de empaste. Generalmente se sugiere que puedan comer heno o que pueden estar pastoreando otro cultivo previo al ingreso de la franja de alfalfa. El personal tiene que estar controlando o mirando los animales y tener en cuenta que si nosotros entramos en un prebotón floral y podemos salir de la última franja, si calculamos la oferta y la demanda que necesitamos en función a los animales que tenemos, ahí vamos a estar consumiendo un forraje que va a tener una buena proporción de tallos, de calidad y de hojas. Entonces eso también nos va a ayudar a prevenir esas situaciones de empaste por parte de los animales. Entonces, en resumen, creo que se debe planificar en pequeña superficie en función a la carga animal que tenemos,
se debe calcular cuál es la demanda, digamos, en kilos de biomasa de alfalfa que necesitan esos animales, ir armando franjas diarias o franjas de permanencia que no sean mayores a los 7 días, si se quiere, para que, digamos, en esa forma favorecer la ganancia de peso del animal y a su vez no estar afectando la persistencia del cultivo. Excelente, Silvia. Aproveitando também, na sua apresentação, Silvia, você comentou, tá, quão complicado é a questão da semeadura, assim, da siembra, com relação à baixa eficiência, né? A questão ela passa, né? E aí você comentou, né? Relacionou isso com a pelletização, com um pellet em que você tem um inoculante, um micro-organismo, tem os nutrientes, tem algum tratamento fitossanitário, né? Então isso contribui para esse desenvolvimento, né, inicial da planta. Mas você mostrou um efeito na produção, certo? É esperado que a gente constate ou registre algum efeito já no início do desenvolvimento, e que tipo de indicador pode nos auxiliar para necessidade ou não de ressemear ou de buscar corrigir alguma falha nesse momento da semeadura? Bien. Siempre lo que se sugiere o lo que se remarca es cuando se va a sembrar este cultivo, hago la comparación con un cultivo de maíz, ¿no? que se toma un cultivo de maíz que se usa muchas veces para hacer silaje o para cosecha de grano. Siempre es muy, digamos, se debe planificar bien la siembra, se debe elegir el lote adecuado. Cuando eso me refiero a que tienen que ser lotes donde tenga buena profundidad, donde el pH del suelo sea cercano a la neutralidad, porque eso va a permitir que las bacterias, digamos, que encargadas de fijar el nitrógeno se puedan desarrollar. Y si el suelo tiene problemas algún problema de acidez y demás, haber la posibilidad de corregir ese suelo antes de ponerle alguna enmienda, antes de sembrar el cultivo. Debe estar bien provisto de fósforo, también porque eso va a ayudar a un mejor desarrollo radicular. Eso es con respecto al suelo y la elección del lote. Debe ser un lote que no tenga abundante rastrojo en superficie, porque como mostré, la semilla es muy pequeña, y si, digamos, si el lote tiene mucho rastrojo y no está bien distribuido, lo que puede pasar es que la semilla quede muy profunda o quede entre medio del rastrojo, no quede en contacto con el suelo, entonces, digamos, no termine germinando. Otro punto también es muy importante, la calibración y la regulación de la maquinaria, y teniendo esos puntos, son uno de los varios puntos que en Argentina tenemos una guía que la denominamos Alpha Tips, que son una serie de puntos que tenemos en cuenta. Después se los puedo compartir el documento que debemos tener en cuenta para hacer una siembra eficiente. En ese momento, bueno, definimos la densidad, la fecha de siembra, que también va a ser muy importante, porque en la medida que nos retrasamos en la fecha de siembra, nos vamos más hacia los meses invernales, la semilla queda en las condiciones de desarrollo del cultivo no son las mejores. Entonces, en la medida, ¿cómo cuantificamos eso? Digamos, si el trabajo que nosotros hacemos en la siembra ha sido exitoso o no. Si nosotros sabemos la cantidad de semillas que queremos sembrar, nosotros sabemos, como dijo Tiago, que a los 90 o 120 días de la siembra necesitamos contar con 250 plantas por metro cuadrado, porque eso nos asegura un stand óptimo de plantas para tener una buena captura de luz.
La única forma que tenemos hasta el momento y que estamos tratando de avanzar en, digamos, en cómo cuantificarlo de una manera más sencilla es ir a contar plantas y evaluar la eficiencia de siembra, ir al lote e ir contando plantas en superficie de metros por metro cuadrado, contar la cantidad de plantas que nosotros tenemos en el lote. Y a los 120 días lo óptimo sería estar en el rango de 250 a 300 plantas por metro cuadrado, porque a partir de ahí, junto con los pastoreos, la cantidad de plantas empieza a disminuir. Estamos acá desde INTA, Manfredi, estamos tratando de evaluar esa cobertura con drones para ver si podemos cuantificar, digamos, evitar ir a contar plantas, porque es un trabajo complicado, poder intentar hacerlo con drones. Pero sí o sí es la única manera. Y es eso. Essa é a tendência, Silvia, é cada vez mais usarmos desses aparatos, né, tecnológicos para poder estimar, né, produção de forragem, a massa de forragem, inclusive para contribuir na tomada de decisão com relação a questões de pastoreio, né? Então, bastante oportuno o uso dessas ferramentas, né? Cada vez mais estão aparecendo e a pesquisa tem mostrado bastante avanço nisso. Júlio, só para ajudar a complementar, assim, só para a gente ter uma noção, eu vou compartilhar rapidamente aqui a tela e para comentar o quanto isso pode ser impactante, né? Não usei a apresentação, mas eu tinha conversado com vocês, né? Aqui a gente tem em vermelho, então, um alto stand, né? Com uma alta densidade, ou um número mais adequado de plantas, e aqui em verde seria um stand com 50 plantas por metro quadrado. Então, bastante abaixo do adequado, né? E aqui essa interceptação por luz. Então, vejam que, e aqui a temperatura, né, em graus G. Vejam que no período de estabelecimento, o stand adequado já estaria lá aos 300 graus dia com o stand fechado, né, captando máxima luz, já praticamente muito mais próximo do momento de corte, de pastejo, do que um stand com 50 plantas, que nem conseguiu atingir a eficiência máxima de utilização da luz, que mesmo com o dobro de tempo, né, 600 graus, se a gente pega aí, converte, vamos pegar uma situação aqui do sul do Brasil, que a gente teria um acúmulo diário de uns 15 graus na primavera. Isso significa que seriam quase 25 dias depois, ou até mais, para estar no mesmo momento de crescimento, né, do stand. Então, o quão impactante. Daí, claro, depois na rebrota aqui já equaciona um pouco mais, mas mesmo assim tem um atraso aí para esse fechamento do dossel e tá na máxima eficiência aí de captura de luz. É só para ajudar a explicar um pouco mais o que a Silvia falou. Joia, Thiago. Bem interesante. Es muy... El problema de... No sé con qué máquinas cuentan en Brasil. El problema en Argentina es que la maquinaria que hay disponible para la siembra de pasturas son máquinas que se utilizan para la siembra de trigo, que tienen un despegue del piso más alto. Entonces, al ser semillas muy pequeñas, muchas veces, y si la máquina no está bien calibrada o regulada, muchas veces esa semilla no se ubica en la profundidad correcta. Entonces puede quedar o muy arriba o muy abajo. Muchas veces lo que se hace... Sí, Daniel. Sí, perdón, Daniel. No, simplemente quería también agregar que cuando se habla de siembra, también es importante establecer si estamos hablando de siembra convencional o de siembra directa, porque en el caso de utilizar siembra directa es particularmente crítico en el caso de alfalfa. ¿Cuál es el cultivo antecesor y qué volumen de rastrojo deja? Nada más que eso. Sí. Acá, digamos, como mencionó Daniel,
digamos, generalmente la alfalfa se hace más en siembra convencional. Desde INTA estamos tratando de promover la siembra directa en este cultivo y estamos haciendo ensayos de regulación de la maquinaria, obteniendo buenos resultados en cuanto a la eficiencia de siembra, pero hay que tener muy en cuenta el cultivo antecesor, cuando nos deja libre el lote y el volumen de rastrojo. É problema operacional assim que passamos, né, por falta de uma tecnologia, um implemento, né, que possibilite esse melhor contato da semente com o solo e que consiga semear sobre essas coberturas vegetais, né. De toda forma, é importante, né, que se avance nisso, porque a gente sabe, né, que quão importante é a siembra direta, né, o plantio direto para o aproveitamento dos nutrientes e por questões relacionadas ao manejo de solo e carbono e tudo mais. Exacto. Y de erosión, de conservación de agua, sobre todo en zonas donde hay pendientes. Claro. Bueno, todo esto ayuda. Pero bueno, en otro momento, si es necesario y quieren, podemos organizar una charla de siembra y podemos ir a esos puntos más específicos, porque es como muy amplio, para que se pueda comprender mejor esto que estamos mencionando, incluso haciendo foco en la calibración de la maquinaria, entendiendo las partes de la máquina. Si me permiten un pequeño comentario, volviendo un poco a lo que preguntaba Julio antes, con respecto a la semilla pildorada o peleteada. No sé cuál es el grado de uso que Brasil tenga, pero me parece que para las condiciones brasileras es una tecnología sumamente interesante por el hecho de que Brasil tiene suelos ácidos y este pildorado lo que tiene es una cobertura de carbonato de calcio u otros inertes que modifican el pH hacia lo que decía Silvia, que el óptimo es un pH de entre 6,5 y 7,5. Eso crea un microambiente en la semilla donde favorece la germinación y también al tener fungicidas puede contribuir a controlar enfermedades en la implantación, como son, por ejemplo, el Damplinov, que es causado por algunos hongos, como por ejemplo Pythium, Phytophthora y otros más, donde puede dar una cobertura de entre 30 a 35 días y favorece una mejor implantación. Nada más. Obrigado. Excelente, doutor Daniel. Sim, tem essa parte que é da peletização e da possibilidade, né, de ter um ambiente melhor para a semente com relação ao pH, né? Então, muito bem. Cíntia, eu não tenho mais questionamentos. Pessoal do chat não enviou mais mensagens, né? Mas eu creio que a gente fez um bom trabalho aqui, a gente conseguiu discutir com bastante qualidade a questão da morfologia, da ecofisiologia de plantas, de tentar trazer um pouco, né, do que também os colegas especialistas têm trabalhado nesses temas, né, e como isso pode contribuir para o avanço dessa cultura, né, pensando que nós aqui no Brasil, né, especialmente no sul do Brasil, embora a gente dependa bastante do uso das pastagens de forma bastante direta e do uso das pastagens naturais, ainda a gente precisa avançar muito, e muito mesmo, né, em questões relacionadas à produção de forragem, visando a conservação, né, e o uso estratégico em épocas desfavoráveis, né? Então, e a gente tem um ambiente, né, nós outros temos um ambiente ideal para isso. Então, da minha parte, me sinto bastante honrado em fazer parte desse evento e agradeço aos colegas. Obrigada, Júlio, pela
pela sua participação. Vou pedir agora para que os professores façam seus agradecimentos. Passo a palavra para a Silvia, depois para o Tiago, por favor. Muchas gracias. Les pido disculpas no poder hablar portugués. Espero me hayan podido entender y haber sido clara en la presentación. Tienen mi mail de contacto y estoy dispuesta para futuras capacitaciones o futuras charlas donde podamos, aportar el conocimiento que tenemos en Argentina sobre alfalfa para Brasil. Un placer. Muchísimas gracias. Obrigado, Silvia. Obrigada, Silvia. Tiago, fique à vontade. Bom, mais uma vez, rapidamente, agradeço a oportunidade, né? Para mim foi um desafio, como eu já não estava trabalhando tanto com a alfafa, mas foi um desafio, mas realmente agradeço a oportunidade. Espero que a gente consiga aumentar o cultivo da alfafa no Brasil. Eu, após talvez esse trabalho aqui, já estou comentando com os colegas, tem o Dediel, que já vem trabalhando um pouco mais aqui na estação, temos o Tamar, que trabalha aqui na Epagre, mas acho que a gente deve dar mais atenção para a alfafa do que a gente está dando atualmente. Então, muito obrigado a todos e obrigado, meninas, aí também, Cíntia, né, teu nome pelo apoio aí, e abraço a todos. Obrigada a vocês, foi um sucesso. Pessoal, agora eu vou convidar a Maria Alejandra para que ela possa falar um pouquinho mais sobre a novidade do livro. Maria Alejandra, por favor, fique à vontade. Hola, buenas tardes. Agradecemos a nuestros invitados, Tiago y Silvia, conectando Brasil y Argentina juntos en este desafío de transferir conocimientos sin barreras de idioma, sin barreras de espacio, sin barreras de cultura. Y es con mucho placer que presentamos para nuestros estimados amigos de la red Repi Alfalfa, con mucho gusto compartimos este enlace para acceder a otro gran logro de la red, que es la publicación de nuestro libro en español, Alfalfa de cultivos a usos múltiples. Todos los créditos para todos los colaboradores involucrados, en especial el profesor Daniel Horacio Bizagalupi del INTA y mi persona, María Alejandra Moreno Pisani de PCY, que colaboramos gentilmente con la traducción de esta obra. Sin olvidar con el apoyo de Fabricio Juntoli del MAPA, que viabilizó mucho este proceso. Un trabajo con 260 páginas, el retrato del esfuerzo en conjunto de un equipo que tiene las metas claras de transferir conocimiento, y cuando tenemos las metas claras todo se puede lograr. Entonces ahora podemos tener mayor visibilidad en los países de habla hispana y extendernos a lo largo de toda América Latina y países de habla española. Entonces aquí está el link, pueden acceder a su código a través del código QR y el link que voy a colocar aquí en el chat. Muchísimas gracias y nos esperamos en los próximos eventos. Obrigada, Alejandra. Pessoal, vou convidar também agora o Marcelo para que ele possa falar um pouquinho mais sobre os próximos encontros que teremos. Marcelo, fique à vontade. Agradecer então ao Júlio, né, moderador aí com várias perguntas, e também, Júlio, você que é da CEPDR, nossa co-irmã aí, né, desenvolveu um trabalho aqui com a Emater, aí tem já um trabalho de análise de solos, trabalhar mais. Silvia, né, e o Daniel sempre colaborando com nós, né, ó, é um grupo grande, é um grupo latino-americano, né, Silvia, então, assim, a gente vê ali que quem vai ficar lá no nosso YouTube, Silvia, nós temos uma página, depois vou mostrar, vai ficar lá uma capacitação de alfafa, parece simplória ela, mas eu acho que não vai ter lugar nenhum onde que tem todo um espaço, né, começa assim, né, vai indo, o pessoal que estiver ali vai ter uma capacitação ótima. Então, parabéns, Silvia, eu trabalhei muito tempo com alfafa, né, mas a morfologia, como você trouxe ali, muito importante, às vezes a gente trabalha só olhando a planta assim, muito rápida, mas é importante esses detalhes que às vezes definem, né,
o tempo de entrada, o tempo de saída, né? Então, parabéns aí, muito obrigado. E Tiago, da Epagre, né, Tiago, acho que parabéns também, deu o seu recado da questão da ecofisiologia, que é muito importante, porque eu vejo aí muita alfafa que morre logo e o pessoal não sabe por quê. O pessoal apressa demais a planta, não entende o espaçamento, não entende que tem que ter um cuidado, é diferente de outras plantas. Então, agradecer para vocês aí, tá? E também convidar a Silvia, a Daniel e tem a Laura que está aqui, no dia 25 de agosto, então, nós vamos ter a parte da extensão rural, né? Então, o que é a extensão rural? Por exemplo, hoje aqui eu estou num município que tem 100 anos de produção de alfafa, né? Ela tem uma história, ela tem um trabalho, só que a alfafa aqui no Rio Grande do Sul, ela tinha, assim, muito presença, ela era utilizada na criação de suínos, né, galinhas, ela tinha uma área maior, e ela foi diminuindo, mas ela tem uma importância muito importante, né? Só para vocês verem, nós temos aqui no grupo, Silvia, lá no nosso grupo, nós temos o segundo maior produtor de leite do Brasil. Ele produz 80 mil litros de leite por dia, né? E ele não abre a mão da alfafa lá, ele diz, se não tiver alfafa, não fecha a grande produção, né? Então ele usa 1/3 de alfafa, né, para 2/3 de milho, senão ele não consegue altas produções e produtividade, né? Então, convidar aí para o dia 25 de agosto, né, onde a Epagre, através do colega Terêncio, né, e o colega Dediel, vão falar como é a alfafa em Santa Catarina, quais os trabalhos, o que eles pretendem desenvolver, que linhas vão ir, né? Daí vem o colega Kleber Geraldo, que é do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que o Paraná é outra região que ficou, né? Então, como é a alfafa do Paraná, o que foi pesquisado, o que eles pretendem. E nós aqui no Rio Grande do Sul, com o colega Christian Brau e Marcos Jung, apresentar também o que foi feito, como que é e quais as linhas, né? Mas assim, esse grupo foi criado então para difundir, né? Tanto várias partes, mas se via muita capacitação, pedia muita capacitação, então nós estamos montando, né? Agradecemos, vocês vão fazer parte, vai ficar lá no YouTube a parte. E Tiago e colegas, eu acho, já disse para o pessoal da Embrapa, se não houver um aporte de recursos do governo federal, principalmente pelas Embrapas, e aí eles fazem o link com nós da extensão e Caipac, para colocar algumas unidades e fazer a campo, a prática e resultados, a alfafa vai ficar assim, nós sempre vamos ficar olhando os irmãos argentinos, né, admirando o seu estágio, sua produção, sua carne. Eu acho que é por aí. Então, assim, nós estamos indo agora na questão da capacitação, mas nós vamos escrever um projeto, acho, em conjunto, chegou a hora, né, e vamos pedir colaboração também de vocês, dos argentinos, né. Então é isso, pessoal, né, então dia 25 do 8, né, contamos com a presença de todos vocês, né, o grupo está lá, tem várias recomendações, e temos nossa página do YouTube. E agradecendo sempre ao PCEG, né, a Cíntia e a Alejandra, né, aí está nossa... Tem pouca gente lá, mas eu já falei com o pessoal da Emater, nós vamos fazer um programa especial só de alfafa, e daí vai alcançar maior. Mas é assim, ela é pequena, mas é sólida. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos vocês aí a colaboração. Obrigado. E aos colegas que estão assistindo aqui da EPAG, da Emater, os pesquisadores, né, da Emater Minas aí também. Tá bom? Valeu, obrigado. Obrigada, Marcelo. Pessoal, então é isso daí. O próximo encontro, espero vocês, dia 25 do 8, com o tema Trabalhos da Extensão Rural Pública com Alfafa. Vou só lembrar vocês, né, que está disponibilizado no chat ainda, dá tempo de vocês estarem fazendo a inscrição para adquirir o certificado e também do e-mail, que a Fran já está disponibilizando para vocês, tá bom? Agradeço também o pessoal da Skyler pelo suporte, e todos os parceiros. Obrigado aos palestrantes e aos moderadores. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.